Olá, seja bem-vindo ao canal Português Movimento. Hoje eu trouxe um conteúdo muito importante que cai muito em provas de vestibulares, concursos e muito mais. Hoje eu vou ensinar para vocês vozes verbais. Pessoal, as vozes verbais estão relacionadas diretamente com o sujeito, ou seja, a ação que o verbo expressa sobre o sujeito. O sujeito ele pratica a ação expressa pelo verbo, ou ele está sofrendo a ação expressa pelo verbo, ou os dois ao mesmo tempo. Então é isso que a gente vai aprender, tá? Nós temos 3 tipos de vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. São 3, tá bom? A voz ativa é aquela voz onde o sujeito ele é agente. O sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Se eu disser, a Daphne comeu o bolo, quem foi que praticou a ação de comer o bolo? Exatamente, Daphne. Então aqui nós temos um sujeito na voz ativa, certo? Por quê? Porque ela praticou a ação de comer o bolo. E o bolo foi quem recebeu a ação expressa pelo verbo, ok? Voz passiva. O sujeito é paciente. Como assim, professor? Ele é quem vai sofrer a ação. Aqui o sujeito que vai sofrer a ação, certo? Por exemplo, o bolo foi comido pela Daphne. Olha aqui, ó. O sujeito é o bolo, certo? Aqui, o sujeito é o bolo. Mas eu pergunto para você, o bolo, ele recebe a ação ou ele pratica a ação? Ele está recebendo. Ele está sofrendo a ação expressa pelo verbo. E nós vamos começar a dividir aqui. Eu dei esse exemplo só para você entender o que é a voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação. Mas nós temos 2 ramificações. Temos a passiva analítica e a passiva sintética. Qual a diferença? A passiva analítica, eu vou ter um verbo auxiliar, lógico, na ordem, né? Sujeito, verbo auxiliar, mais um verbo particípio. Para quem não lembra que um verbo particípio é quando ele termina em ido ou ida, certo? E isso vai compor a locução verbal, certo? Então vamos verificar se realmente isso que acontece em nossa frase. O bolo foi comido pela Daphne. Perfeito. O bolo é o sujeito. Ok. Foi comido pela Daphne. O bolo é o sujeito. Concordam comigo? O bolo, ele recebeu a ação de ser comido? Sim. Então aqui é um sujeito paciente, porque ele não pratica a ação, ele recebe. Quem foi que praticou a ação? A Daphne. Então aqui eu tenho o agente da passiva. Por quê? Porque é ele quem pratica a ação, tá certo? Então aqui é o agente da passiva. Professor, e a locução verbal? Cadê? Olha, foi, nós temos aqui o verbo auxiliar e nós temos comido, que é o verbo do particípio, que termina em ido, ok? Então, basicamente isso. E a voz passiva sintética ou pronominal. Muitas pessoas não conhecem pelo nome pronominal, por isso que eu trouxe para vocês, porque o conteúdo aqui tem que ser completo, não é? Na voz passiva sintética, o verbo deve ser transitivo direto, mais a partícula C, ok? Então, quer dizer que aqui, professor, eu não posso ter um verbo transitivo direto? Não pode. Porém, você pode ter também um verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C, certo? Só não pode ter o verbo transitivo direto sozinho, beleza? Então, vem nesse caso. Olha, vende, quem vende algo. Então, aqui é o verbo transitivo direto, certo? Casas é o quê? É o complemento do verbo. Quem vende algo. Então, casas é um objeto. Objeto direto, ok? E aqui, o se é um pronome apassivador, tá bom? Então, gente, caso você tenha dificuldade de estar fazendo essa análise, você pode fazer da seguinte forma. Se você conseguir transformar essa voz passiva sintética para a voz passiva analítica, então você
aqui o se, nessa construção, nós teremos uma voz passiva sintética. Por exemplo, eu posso transformar essa frase para voz passiva analítica. Casas são vendidas, ok? Então, aqui é uma voz passiva sintética. E a voz reflexiva? A voz reflexiva, o sujeito é agente e é paciente, ou seja, ele sofre e recebe a ação ao mesmo tempo, ok? Vamos ao exemplo. O garoto machucou-se. Olha, o garoto machucou-se. Pronto. Quem praticou a ação de machucar? O garoto. E ele machucou a quem? A si mesmo. Então, gente, a voz reflexiva, ela tem a ideia de a si mesmo, certo? Então, o garoto machucou a si mesmo. Então, ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Agora, a gente vai ver a voz reflexiva recíproca. Vamos lá? A voz reflexiva recíproca, ela tem a ideia de ação mútua. É como se eu tivesse duas pessoas fazendo algo ao mesmo tempo, uma com as outras, tá bom? Então, ação mútua. Veja bem, os presidentes cumprimentaram-se, ou seja, poderiam ter sido 2, 3, 4, vários presidentes, e eles cumprimentaram. Quem foi que praticou a ação de cumprimentar? Os presidentes. E eles cumprimentaram quem? A eles mesmos, né? Então, eles praticaram e receberam a ação. Portanto, voz reflexiva recíproca, certo? Vamos ao exercício básico para ver se vocês aprenderam realmente o conteúdo, tá bom? As duas últimas eu não vou responder. Eu vou deixar aqui para que vocês possam responder e comentar aqui nos comentários deste vídeo qual é a voz da frase 5 e da frase 6, tá bom? Se é voz ativa, voz passiva ou é voz reflexiva. Alugaram-se as casas. Veja, eu tenho a partícula C. Lembrando que quando as frases tiverem as partículas, a partícula C, você já vai ligar as anteninhas e vai pensar, é a voz passiva sintética ou é a voz reflexiva? Certo? Então, vamos lá. Alugaram-se casas. Está dando ideia de ação mútua? Está dando ideia de a si mesmo? Não, né? Então, só sobre quem? A voz passiva sintética, não é isso? Mas vamos ter certeza. Eu posso fazer análise, verbo, transitivo direto, aí aqui eu tenho o pronome passivador e aqui eu tenho o objeto direto, não é mesmo? Pronto, mas professora, é sempre difícil. Ou vamos fazer uma mais fácil. As casas foram alugadas. Eu posso transformar para a voz passiva analítica. Então, aqui nós temos uma voz na voz passiva sintética. Tá? Vou botar VPS, voz passiva sintética. Discutiram-se os programas. Vamos fazer de modo mais fácil. Os programas foram discutidos. Eu transformei para a voz passiva analítica. Então, aqui é voz passiva sintética. Mas eu também posso fazer aquela análise. Verbo transitivo direto, o pronome passivador e aqui nós temos o objeto direto. Porque quem discute algo. Discutiram o quê? Os programas, certo? Gustavo e Amanda se casaram. Olha, quem foi que praticou a ação de casar? Gustavo e Amanda. E quem recebeu essa ação? Eles mesmos. Ou seja, uma ação mútua, certo? Portanto, aqui nós temos uma voz reflexiva recíproca. Muito bem. Porque nós temos aqui uma ação mútua. Os pais educam os filhos. Quem é que educa os filhos? Os pais. Então, o sujeito é agente ou é paciente? Não, o sujeito? Agente. Pronto, já temos sujeito com agente. A minha voz nesta oração é uma voz ativa. Muito bem. E a quinta e sexta frase é: conservam-se aparelhos eletrônicos. Conservam-se aparelhos eletrônicos. Frase
Caso 6, abraçaram-se com alegria e emoção. Eu quero ver vocês comentando aí qual é a voz das duas últimas frases. É voz ativa, passiva ou reflexiva? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Qualquer dúvida, pode comentar aqui que eu tirarei as dúvidas de todos vocês, tá bom? Então, bons estudos, até o próximo vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Tchau, tchau!